RCP Notícias. 13 horas em Cabo Verde. Vamos ter informação a esta hora. Iniciamos então com os títulos. Boa tarde. Alguns medicamentos e outros produtos farmacêuticos estão em falta nas farmácias do país. A Emprofac diz-se ciente e que tem procurado alternativas para minimizar o impacto. O presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional não vê a saída de jovens cabo-verdianos para o estrangeiro como um drama. Vê o fenómeno como oportunidade. O líder supremo do Irão ordena ataque direto a Israel na sequência da morte do dirigente do Hamas na capital iraniana. O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos anuncia pedir de mandado de captura internacional contra o presidente da Venezuela. O presidente ucraniano alega que qualquer concessão territorial à Rússia, como forma de acabar com a guerra, deve ser decidida por referendo. O desenvolvimento de essas e outras notícias a seguir com o jornalista Anatólio Lima. Boa tarde. Boa tarde. Contraste para a realização de exames de TAC e alguns medicamentos para diabetes, hipertensão e asma estão em falta nas farmácias do país. A Emprofac está ciente e a administradora executiva garante que tem procurado alternativas terapêuticas para minimizar o impacto da escassez, sobretudo da falta de contraste para exame de TAC, que se arrasta desde o ano passado. Sara Pereira diz que Cabo Verde se debate com rupturas frequentes de medicamentos porque depende da importação e da disponibilidade do produto a nível internacional para abastecer o mercado. 70% dos medicamentos são importados e por os outros 30% matéria-prima importada para a produção nacional, todos dependentes da disponibilidade do mercado internacional, conforme a Edneia Barros. A escassez de medicamentos para diabetes é a que se registra com maior preocupação neste momento, avança a diretora técnica da farmácia Santa Isabel, Maria Helena dos Santos, dando conta também da falta de alguns outros para asma e hipertensão. Nesse momento temos uma dosagem do Valsartan, que é o de 80 mg para hipertensão. Temos também da gliclazida para diabetes. Também falta alguma das associações sitagliptina, metformina, que é muito consumido. Temos muitos pacientes com diabetes controlado com isso. Já de vias respiratórias, salbutamol, aerossol, que não temos já há vários meses. Não temos também a chamada, no crioulo aqui, bombinha de asma, que é o salbutamol. Aerossol também não temos nesse momento, que é tratamento dos asmáticos. Vai-se tentando resolver com algo similar, mas tem causado algum transtorno. Nos diabetes é que estamos um bocadinho mais amarrados. A Emprofac, garante a administradora executiva Sara Pereira, tem procurado alternativas terapêuticas num trabalho conjunto com médicos e farmácias para fazer face ao desafio de rupturas a fim de diminuir o impacto na vida das pessoas. A escassez mais prolongada é a de contraste para TAC. Mas Sara Pereira justifica. O contraste, que é um problema que vem arrastando já há algum tempo, mas que a Emprofac de tudo está a fazer para conseguir abastecer o mercado, mesmo que seja com uma quantidade irrisória, digamos, face à procura, mas temos tentado e temos conseguido dar respostas, pelo menos, às situações mais urgentes. A ruptura é um desafio recorrente no país, já que 70% dos medicamentos são importados e os outros 30% produzidos localmente dependem da matéria-prima importada, justifica a administradora executiva da Emprofac. 70% dos medicamentos que Cabo Verde consome vêm da importação. Os 30% que são de produção nacional, eles também importam a matéria-prima, que nesse momento também temos tido vários problemas em relação à matéria-prima, por causa da guerra da Ucrânia, o amido, que é um componente também utilizado na fabricação dos comprimidos. Sara Pereira frisa que o setor dos medicamentos é complexo em Cabo Verde, mas que a Emprofac tem trabalhado junto dos seus fornecedores para minimizar as rupturas. E por falar em saúde, a reportagem da Rádio de Cabo Verde em Santiago Norte dá conta de um conjunto de constrangimentos a ocorrer nas várias estruturas sanitárias da região. Mães que saem e que se deslocam das suas localidades de origem na procura de cuidados médicos no Hospital Regional por os seus filhos, mas sem sucesso, conforme apurou o Domingos Sanches. Os profissionais de saúde do interior de Santiago continuam em greve e aproveitam para realizar uma marcha frente do Hospital Regional de Santa Rita Vieira. No Salina, nosso segundo dia de greve de profissionais de saúde, no Salita reivindica
pendências que existem dentro de classe profissional de saúde. Também no Salipa, no Flama Profissional de Saúde, ele é um todo, ele é separado, para chama denomina de classes de profissionais de saúde, não cria condições para melhoria de atendimento de nós utentes, melhoria na tudo questões que abrange saúde. Não cria respeito, não quer para não ser considerado profissional que salva a vida, mas não de forma isolada. Para o profissional de saúde, ele é uma cadeia. É juntar que não está salva a vida, nunca está salva a vida individual. No Hospital Regional Santa Rita Vieira encontramos mães que, por exemplo, vieram do Tarrafal à procura de cuidados médicos. Pessoas também de Tarrafal para ali, mas que está a ser atendido ali. Para nós entende que serviço mínimo que está a ser feito em nenhum lugar, mas se pensa que o hospital terá serviço mínimo. É só o hospital terá serviço mínimo, mas que está atende o que é não urgente. Então, essa bem, infelizmente, tem que pagar esses caras, a pessoa não volta para casa. É triste. Para morrer sem atendimento e ainda com custo acrescentado. Então, o Ministério da Saúde tem que ir para a população. Uma situação que também Ismael Furtado lamenta. Ontem, quarta-feira, não vem cura minha mãe. Depois, quando não chega no hospital, claro, sai de greve, minha mãe consegue curar, depois minha mãe opera. Que coisa que fica sabe, então na parte de táxi, não vai a casa. Minha mãe, lá acaba a relação. Depois, minha mãe bate aquele remédio, coisa, e aquele coisa que se morre. Vai inventar nos remédios terra que está claro, não? Depois fica assim. Tinha o menino também que você está bem ali, que menino que está ali para esperar a consulta. Ontem, quarta-feira, a ministra de Saúde está falando de aumento de salário de funcionários. Mas, no Parlamento, está falando, agora fica, cumpre. A questão sobre saúde mental é, por outro lado, uma outra preocupação dos profissionais que trabalham no setor da saúde. Nunca se ali só te reivindica questão salarial, mas também não se te reivindica saúde mental dos profissionais de saúde. Que está com saúde mental é que te consegue dar resposta a seu trabalho. Saúde mental profissional de saúde está esgotado. Trabalho 12 horas, vela folga. Tem médico que faz 24 horas. Um psicólogo na Delegacia de Saúde de Santa Catarina, um psicólogo no Hospital Regional, para atender toda a região. Onde está a saúde mental? Então, não quer para focar na saúde mental de profissionais de saúde para pôr de job. Greve dos profissionais de saúde com adesão expressiva em Santiago Norte, queria dizer o Domingos Sanches. E o presidente do Instituto do Emprego e Formação Profissional não vê a saída de jovens para trabalhar no estrangeiro como sendo um drama. Num país onde a taxa de desemprego jovem ronda os 20%, a mobilidade deve ser encarada como oportunidade e não como um drama, defende Paulo Santos. E gostaria também de aproveitar esta oportunidade para desmistificar algumas falácias, algumas questões que têm a ver com a questão da mobilidade. Mobilidade das empresas estão a vir à procura das pessoas, estão a trazer oportunidades para os jovens cabo-verdianos. Não são os jovens cabo-verdianos que estão a sair desesperadamente, são as empresas. Muitas empresas, por exemplo, em Açores, eles estão com um drama de falta de mão de obra. E nós, aqui em Cabo Verde, desde 2016, temos formado muita gente. Formamos quase 45 mil jovens e nós sabemos que a taxa de desemprego jovem ainda situa-se, portanto, em valores como 24%. E nós temos que colocar essas pessoas. E as pessoas não têm tempo para esperar. As pessoas não têm tempo para esperar. Se uma empresa vem para Cabo Verde, traz uma oportunidade de trabalho laboral para um jovem cabo-verdiano, nós temos que criar essas condições para que o jovem possa aceder, portanto, a essa oportunidade. Ainda assim, reconhece o presidente do Instituto do Emprego e Formação Profissional, as empresas devem esforçar-se por oferecer melhores condições salariais aos jovens qualificados, retendo-os do país. Porque, de facto, nós temos verificado que alguns setores que podem remunerar melhor ainda o salário, portanto, é muito precário e as pessoas estão a ter essas oportunidades e elas não podem ser impedidas de aceder, portanto, essas oportunidades de melhoria de condições de vida, até porque nós lutamos todos os dias para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável, reduzir a pobreza em Cabo Verde, e nós só conseguimos atingir esses objetivos, reduzir, portanto, a pobreza, dando oportunidades, portanto, à nossa juventude. Oportunidades que aumentaram com a assinatura de um acordo de mobilidade entre Cabo Verde e a Câmara Açoriana de Angra do Heroísmo, destaca Paulo Santos. E o protocolo que nós assinamos com a Câmara de Angra
de heroísmo foi precisamente neste sentido, para formalizar um acordo, uma operação que nós já temos vindo a realizar desde 2022. E com certeza eles vêm procurar, portanto, mais jovens, porque eles precisam. Eu estive em contacto com empresários e eles precisam de mão de obra e estão dispostos a criarem boas condições para os cabo-verdianos. Reconhecem muito valor no jovem cabo-verdiano, no jovem que nós formamos cá. Eles destacam a educação dos cabo-verdianos, destacam o comportamento dos cabo-verdianos. Portanto, a mão de obra cabo-verdiana é um diferencial e nós devemos sentir orgulho disso. De 2022 a esta parte, uma trintena de jovens cabo-verdianos já foi recrutada por empresas açorianas para trabalharem no setor da restauração, número que poderá aumentar com a assinatura do acordo de mobilidade entre o Instituto do Emprego e Formação Profissional e a Câmara de Angra do Heroísmo, naquela região autónoma de Portugal. E por falar em economia, praenses reclamam da escassez de moedas e pedem às autoridades competentes para pôr em cobro a situação. Um trabalho da Infopress dá conta de que cidadãos praenses, comerciantes, revidantes, manifestaram-se hoje preocupados com a falta de moedas no mercado, questionando por onde param e acusam um grupo de empresários estrangeiros de retenção das mesmas, pelo que pedem às autoridades competentes a pôr cobro à situação. Face às inúmeras reclamações por causa da falta de moedas no mercado cabo-verdiano em diferentes ilhas do país, escreve a Infopress, comerciantes, rebidantes, donas de casa e pessoas individuais abordados pela agência sobre o problema apelam ao governo e a quem direito a tomar medidas no sentido de repor a circulação de moedas no mercado. Constata-se que a crise de moedas se arrasta desde meados do mês de junho de 2021, agravando-se ainda mais agora em 2024. Em desabafo à Infopress, uns e outros dizem que a falta de moedas tem causado dificuldades e transtornos nos negócios, na compra de produtos, géneros alimentícios e outros bens, principalmente na hora de passar o troco aos clientes. Uma vendeira ambulante no platô diz que a falta de moedas está a colocar as pessoas em situação de desespero e aflição, porque muitas vezes perdem a venda por não terem o troco. Os autocarros e também taxistas às vezes que desenrascam as vendedeiras, dizem que as moedas não estão a circular, e há um taxista que disse à Infopress que um empresário estrangeiro pediu-lhe que trocasse 10 mil escudos em moedas e que receberia em troca 11 mil escudos em notas. Portanto, alguém anda a ficar com as moedas e a trocar 10 mil escudos em moeda, propor trocar 10 mil escudos em moeda por 11 mil escudos em notas. Cabo Verde deve entregar a sua Estratégia Nacional e Plano de Ação para a Biodiversidade, adaptados antes do final deste ano para o efeito. Hoje e amanhã, técnicos de diversos setores estão reunidos na capital do país para, precisamente, trabalharem nestes instrumentos de restituição e preservação da biodiversidade terrestre e também marinha. Conferência das Nações Unidas sobre a Biodiversidade, a COP16, Biodiversidade, que decorre entre 21 de outubro e 1 de novembro deste ano na Colômbia, é o evento onde os referidos documentos vão ser apresentados. Por isso, o jornalista Nani Vaz, as metas nacionais devem estar alinhadas com as ações mundiais. Projeto de apoio à ação rápida do Quadro Mundial para a Biodiversidade, assim se denomina o encontro ora realizado, um passo importante e que, segundo a Diretora Nacional do Ambiente, vai permitir ao país cumprir com os objetivos assumidos ao nível internacional. O alinhamento da estratégia nacional deve ser apresentada até final de outubro. A Convenção da Biodiversidade. É neste sentido que estamos a trabalhar. Na verdade, os trabalhos já vinham acontecendo desde junho. Neste momento, falta efetivamente trabalharmos alinhamento setorial de todos os setores. É o que estamos aqui a fazer nestes 2 dias para, até final de outubro, submeter a Estratégia Nacional alinhada ao quadro global da biodiversidade. Trabalhar na mitigação e adaptação relacionadas com a biodiversidade é a prioridade do país, revela Etel Rodrigues, que ainda fala na necessidade de aumentar a percentagem de proteção e restituição dos ecossistemas. Termos uma percentagem maior da proteção, quer a nível dos ecossistemas marinhos, quer a nível do ecossistema terrestre. Este é o maior desafio, efetivamente. A meta traçada a nível internacional é 30% do ecossistemas marinhos e 30% do ecossistema terrestre. E este alinhamento que precisamos fazer junto com todos os setores e ver até que ponto, a nível nacional, podemos alinhar as nossas metas
com as metas hoje definidas. Por ser um país arquipelágico e ciliano, Cabo Verde está exposto a eventos extremos como secas, chuvas torrenciais e outros resultantes das alterações climáticas. Técnicos afetos aos Ministérios da Agricultura e Ambiente, Turismo, Transporte, Mar, Academia e Sociedade Civil participam nesse encontro de esboço e atualização, alinhamento da Estratégia Nacional e Plano de Ação ao Quadro Mundial para a Biodiversidade. O Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade do Género e o Instituto Nacional de Estatísticas fizeram hoje a apresentação pública da brochura Mulheres e Homens em Cabo Verde, Factos e Números 2024, uma compilação enquadrada no projeto financiado pela Agência Espanhola de Cooperação Internacional, promover a participação das mulheres nos processos democráticos. O ato, realizado em alusão ao Dia Internacional da Mulher Africana, que se celebra no dia 31 de julho, foi ocasião para se chamar a atenção para a importância da produção regular de estatísticas desagregadas por sexo. O Canda Morifortes tem os pormenores. O objetivo com a publicação era dar visibilidade às diferenças de género existentes na sociedade cabo-verdiana e informar de forma específica sobre os progressos e desafios nacionais em matéria de desenvolvimento equitativo, inclusivo e sustentável. A presidente do ICIEG, Marisa Carvalho, sustentou que, apesar de Cabo Verde estar na liderança em África relativamente aos indicadores de género em setores como educação, saúde, esperança média de vida, há ainda desafios e um dos principais é a produção regular de estatísticas para o setor de género. São tudo indicadores que, comparativamente no continente africano, nos colocam nos lugares cimeiros, mesmo em termos de participação política, em que há desafios que temos ainda de colmatar, principalmente este ano, naquilo que são as cabeças de lista dos presidentes de câmaras e daquilo que são os candidatos já conhecidos, temos ainda alguns desafios. Portanto, quando eu me referi aos tiktokers e aos influencers, dizia que eles sabem melhor do que ninguém da importância de aparecer, tal como nos meios de comunicação social ou naquilo que se diz, quem não aparece não existe, e os dados estatísticos são os dados oficiais que nós temos, que muitas vezes as mesmas cooperações internacionais e as entidades supranacionais usam para determinar a real situação de uma sociedade, e se os dados não existirem, se não estiverem desagregados, se não mostrarem, não se permitirem fazer uma leitura da situação de homens ou mulheres, normalmente quem fica sempre prejudicado são as mulheres. Outro objetivo do lançamento da publicação é assinalar o Dia Internacional da Mulher Africana, que se celebra no dia 31 de julho de cada ano. O presidente do INE, João de Pina Cardoso, discorreu sobre o conteúdo da mesma e evidenciou alguns desafios que atingem as mulheres no continente, onde elas são metade da população. Direitos básicos como o acesso à educação de forma igualitária, o acesso aos cuidados de saúde, incluindo a reprodutiva e materno-infantil, a participação ativa na vida política, ter acesso a um ambiente de negócios de forma livre. Mostramos os números atualizados que ilustram as disparidades em termos de género em distintas áreas da sociedade cabo-verdiana, como a saúde, educação, emprego, violência baseada no género. Para o Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, a efeméride deve servir para uma reflexão sobre a problemática das desigualdades de género no continente e em Cabo Verde. E a democracia, infelizmente, chegou muito tarde ao nosso continente. E isso atrasou sobremaneira o processo da igualdade de género. É uma prioridade e um compromisso de Cabo Verde assegurar a transversalização do género em todos os setores. Está claro em Cabo Verde que temos de cuidar com mais cuidado, passe o pleonasmo, dos meninos, talvez entre os 0 aos 18 anos, e cuidar com mais cuidado das senhoras a partir dos 18 anos. Chegar à fase adulta, as senhoras ganham menos, são discriminadas, por vezes violentadas nos seus direitos e não é respeitada muitas vezes a sua dignidade. Pois bem, numa sociedade democrática e que vai ao encontro daquilo que a sociedade precisa, temos, pois, que ter esse olhar. Segundo os dados da publicação, a evolução da população em Cabo Verde tem-se pautado por um certo equilíbrio entre os géneros, caracterizado por um diferencial de 0,99 pontos percentuais a favor dos homens nos últimos 3 anos. Outros dados mostram que em indicadores como esperança de vida, representatividade nos agregados familiares, acesso à eletricidade e água potável,
percentagem de incidência maior entre as mulheres, mas em relação aos meios de comunicação e informação, quais sejam agregados familiares com rádio, televisão, computador, o homem ocupa a posição maioritária. Já em relação à internet, no seio das mulheres, o acesso é maior. E voltamos à questão da greve dos profissionais da saúde, que decorre em todo o país. A Rádio Cabo Verde, na Ilha do Fogo, saiu para ver como é que estava o ambiente no Hospital Regional e também na Delegacia de Saúde. Os utentes, alguns queixaram-se da demora no atendimento, mas a maioria diz compreender os motivos por trás da greve dos profissionais da saúde, conforme apurou a Anabela Varela. Não crê nos direitos, não crê mais o respeito. São algumas das palavras de ordem ouvidas durante uma passeata dos profissionais de saúde que estão em greve desde ontem. Andaram pelas principais ruas da cidade de São Filipe Fogo, empunhando cartazes sob um sol escaldante. Entretanto, a nossa reportagem quis saber como decorriam os atendimentos tanto no Hospital Regional São Francisco de Assis e na Delegacia de Saúde. A maioria dos utentes não quis gravar entrevista, mas o ambiente era calmo e sem grande movimento. Os que conversaram com a RTC disseram que notaram os impactos do atendimento. Bem, fazer um curativo na DERO, um corte que fazer, em 3 dias, mas quando chega a sponsor espera. Depois de espera, a enfermeira tem para mão hoje escapou. Mas você escapou e para morrer tem que fazer lavagem de coisas de decorativo. Não sei lá, mas para bem ler depois, ler dia de traponto. Mas eu estou desconfiando para morrer gente em parte ser em greve? Que ela não sabe mais está. Que ela está em greve. Bom, se ficar em greve, já coisa leva logo. Tem desconforto, sim. Tem desconforto, sim. Para onde ele tem tarde ser há muito tempo, depende desde cedo. Talvez estou falando espera. Talvez aquele que te irrita o paciente. Canto bem, por causa que ali, espera a vez, já consulta já saiu. Então, nenhum atraso, nenhum constrangimento? Não, para ali não. Só ser naquele outro hospital, ali ainda. Minha consulta, não ter dinheiro, não tinha que fazer a turma, nem era para consulta na clínica, para nunca poder dar sem consulta. Então, cria algum constrangimento? Sim, aquele, e para morrer tem que jogar para nós também. Quanto aos motivos ou o direito à greve dos profissionais de saúde, as opiniões divergem. Uns entendem que estes devem lutar pelos seus direitos, outros já defendem uma luta sem recurso à greve. A mim nem aponta, já me quero fazer greve. Imagina agora se acontecer uma coisa urgente, mas o que não estou a fazer? Se vem para greve, há que chega ao hospital que tem um doutor que tem na área morte. E já é o problema para nós. Sim, mas se você pagar esse dinheiro, tem que fazer greve. Esse também se faz dinheiro. O governo tem que espiar também. Certo, é dever ter direito também, para morrer. Tudo trabalhador também. É trabalhador, é verdade, sim. Mas na América também está a fazer greve só. E está a compreender essa decisão? Ainda compreender, sim. Se trabalhadores que se sentem confortados, já eles têm que obedecer seus direitos. Se eles precisam de mais funcionários, eles já têm que ser para isso. É óbvio. A greve dos profissionais de saúde começou ontem e termina amanhã no final do dia. Ao que parece, não teve grande impacto no funcionamento das estruturas de saúde na Ilha do Fogo. E vejamos agora como é que foi a participação do nadador cabo-verdiano José Tati, de 16 anos, que fez a sua estreia nos Jogos Olímpicos de Paris e competiu nos 50 metros livres. E o nadador cabo-verdiano completou a sua série das eliminatórias em 4º lugar, registrando o seu melhor tempo pessoal de 26,66 segundos, escreve o jornal online O País. Nesta competição, os nadadores disputam 10 séries eliminatórias, sendo que apenas os 16 melhores tempos se qualificam para as semifinais. O nosso nadador aguarda agora os resultados finais para saber se vai conseguir avançar para a próxima fase. Treze horas mais 24 minutos. O líder supremo do Irão, o Ayatollah Ali Khamenei, emitiu uma ordem para que o Irão ataque Israel diretamente em retaliação ao assassinato em Teherão do líder do Hamas. A declaração de ataque do líder supremo do Irão foi lida na madrugada desta quinta-feira no principal canal televisivo de notícias do Irão. O governo iraniano anunciou 3 dias de luto nacional pela morte do líder do Hamas. Israel não fez qualquer comentário nem reivindicou qualquer responsabilidade. As Forças Armadas israelitas afirmaram estar a avaliar a situação, mas não emitiram quaisquer novas orientações de segurança para os civis.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas reuniu-se ontem em Nova Iorque para uma sessão de emergência solicitada pelo Irão e apoiada pela China, Rússia e também Argélia para discutir a escalada do conflito no Médio Oriente. A crise política na Venezuela atingiu novos níveis de tensão após o Conselho Nacional Eleitoral ter proclamado a vitória de Nicolás Maduro nas recentes eleições. Em resposta a estes eventos, a Organização dos Estados Americanos tomou uma posição firme ao solicitar que o Tribunal Penal Internacional emita um mandado de prisão contra o presidente venezuelano, acusando-o de crimes graves contra a humanidade. O pedido foi anunciado pelo secretário-geral da organização, Luís Almagro, durante uma sessão extraordinária do Conselho Permanente da organização realizada em Washington. Almagro descreveu a situação na Venezuela como um banho de sangue perpetrado por Maduro contra manifestantes que protestaram após a eleição do passado domingo. Segundo o dirigente da Organização dos Estados Americanos, o momento para procurar a justiça chegou e convocou os Estados-membros da organização a apoiar o pedido de prisão. A crise na Venezuela intensificou-se após o início dos resultados eleitorais pela Comissão Nacional Eleitoral, com a oposição e parte significativa da comunidade internacional a contestar a legitimidade das eleições. A oposição exige acesso aos registros nas votações para verificar a precisão dos resultados, enquanto a Organização dos Estados Americanos ainda não conseguiu alcançar a maioria necessária para aprovar uma resolução formal sobre o assunto na sua reunião de ontem. O presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos diz que o seu país assiste à consagração do absolutismo enquanto 3 juízes continuam desaparecidos. Os 3 juízes conselheiros do Tribunal Militar Superior da Guiné-Bissau continuam a não ser vistos em público desde que, há cerca de uma semana, proferiram um acórdão que ordenou a libertação imediata dos militares e civis detidos e acusados de envolvimento na alegada tentativa de golpe de Estado de 1º de fevereiro de 2022. Apesar do Estado-Maior das Forças Armadas não ter assumido oficialmente a detenção dos magistrados, fontes familiares garantem à Deutsche Welle que os juízes se encontram detidos na instituição militar e alguns membros da família já os visitaram. Para a Liga Guineense dos Direitos Humanos, os 3 juízes foram sequestrados, chamando do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas da Guiné-Bissau, em cumprimento de ordens políticas absolutamente ilegais e arbitrárias. Numa nota curta nas redes sociais, na passada terça-feira, a Organização dos Direitos Humanos apela ao cumprimento rigoroso e sem demoras do acórdão do Tribunal Militar Superior, que ordenou a libertação de todos os detidos em conexão com o caso de 1º de fevereiro de 2022. Em entrevista à Rádio Deutsche Welle, o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Boubacar Touré, diz que se vive o caos na Guiné-Bissau com a detenção dos juízes. E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, salientou que quaisquer concessões territoriais para acabar com a guerra iniciada por Vladimir Putin exigiriam o apoio de um referendo da Ucrânia. Em entrevista aos meios de comunicação social franceses, o presidente ucraniano indicou, no entanto, que tal movimento não é a melhor opção porque estão a lidar com Vladimir Putin e será uma vitória para ele se tomar parte do território ucraniano. A Ucrânia nunca vai abrir mão dos seus territórios porque isso seria um ataque à Constituição, referiu o presidente do país, acrescentando que qualquer movimento deste tipo é uma questão muito difícil. As decisões sobre a integridade territorial ucraniana não podem ser tomadas pelo presidente, mas pelo povo ucraniano, salientou Zelensky em entrevista a meios de comunicação franceses publicada ontem. Já temos 13 horas mais 28 minutos, é o fim de linha neste jornal. Vejamos agora como é que está o movimento aéreo e marítimo no arquipélago. A começar pela movimentação aérea, temos neste momento o aparelho da TAP que já deixou o país e vai em direção a Lisboa. Neste momento o aparelho está bem a norte da Ilha do Sal, vai aterrar na capital portuguesa. O voo partiu da praia às 6 horas e 36 minutos. Uma outra aeronave também da TAP partiu de São Vicente e deve aterrar em Lisboa às 6 horas e 42 minutos. Em sentido contrário, vai para Boa Vista um aparelho da TUI, vem de Manchester e deve chegar aí no aeroporto de Rabil quando forem 2 horas mais 2 minutos. E partiu também do Sal, um outro aparelho é da TUI, vai para Stuttgart, na Alemanha, partiu do Sal e deve chegar na Alemanha às 9 horas e 24 minutos. Pela via marítima, neste momento temos um fraco movimento, temos o Praia da Guarda no extremo sul está no Porto Vale dos Cavaleiros, na Ilha do Fogo. O Dom Tututa navega na costa oriental de Santiago, vai em direção ao Porto Grande em São Vicente e na posição em que se encontra a previsão de chegada do Dom Tututa em São Vicente à meia-noite mais 30 minutos.
E por falar em mar, falemos agora do movimento das marés, bem como que nos dizem as tabelas celulares em relação aos melhores momentos para a pesca. Para além de outras informações, para hoje, quinta-feira, dia 1º de agosto, o sol despontou às 6 horas 17 minutos e 3 segundos e o pôr do sol será às 19 horas 3 minutos e 37 segundos. A lua encontra-se na fase minguante e começou presente no céu. No dia 4 teremos a lua nova. A lua saiu pelo nordeste às 3 horas e 23 minutos e vai se pôr pelo noroeste quando forem 16 horas e 59 minutos. A primeira baixa-mar aconteceu às 10 horas e 33 minutos e a seguinte será às 22 horas e 32 minutos. A primeira praia-mar foi às 4 horas e 10 minutos e a seguinte será à meia da tarde às 16 horas e 38 minutos. Os dados apontam que hoje pode ser um bom dia para a pesca, sendo o melhor momento do que resta do dia, das 21 horas e 40 minutos até às 23 horas e 40 minutos. Para amanhã, sexta-feira, a primeira baixa-mar vai acontecer às 11 horas e 27 minutos e a seguinte será às 23 horas e 21 minutos. E a primeira praia-mar será às 5 horas e 6 minutos e a seguinte do dia da manhã será às 17 horas e 32 minutos. Em relação à pesca, amanhã sexta-feira também poderá ser um bom dia, sendo os melhores momentos das 10 horas e 7 minutos até às 12 horas e 7 minutos, ou então das 22 horas e 35 minutos até Arlindo, 0 horas e 35 minutos. Pois é, então, tudo dito neste jornal. Recordemos os títulos que fizeram este informativo. Contamos que alguns medicamentos e outros produtos farmacêuticos estão em falta nas farmácias do país. A Emprofac diz ciente e que tem procurado alternativas para minimizar o impacto. O presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional não vê a saída de jovens cabo-verdianos para o estrangeiro como um drama, vê o fenómeno como oportunidade. O líder supremo do Irão ordena ataque direto a Israel na sequência da morte do dirigente do Hamas na capital iraniana. O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos anuncia pedido de mandado de captura internacional contra o presidente da Venezuela. O presidente ucraniano alega que qualquer concessão territorial à Rússia, como forma de acabar com a guerra, deve ser decidida por referendo. Foi assim então o Jornal da Tarde, uma edição e apresentação do jornalista Anatólio Lima. Informação volta atualizada às 15 com Oscar Monteiro. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.